Olá, amigos do Sem Fronteiras, TV Araucária em Guarapuava. Hoje mais um programa que iniciamos aqui em Guarapuava com o empresário, ex-bancário, ex-gerente do Banestado, ex-presidente da Associação Comercial ASIG de Guarapuava, ex-presidente do Cicobi também de Guarapuava, um grande brigador nato pelas coisas boas da cidade de Guarapuava, meu amigo e estimado amigo Valdir Grigolo. Como é que está o senhor? Tudo bem? Tudo bem, é um prazer muito grande ter o seu convite aqui e revê-lo, né? E te parabenizar também pelo programa, pela nova empreitada, pela forma em que você está se comunicando com a população. Parabéns e estamos aí, estou à tua disposição naquilo que eu puder contribuir com algumas informações da nossa querida Guarapuava. Que bom. Valdir, você que é uma pessoa nata, que brigador pela cidade de Guarapuava, mas também teve uma história em Pato Branco. O senhor, lembro muito bem do senhor, que o senhor foi gerente do Banestado. Me conte um pouco dessa sua história e da sua vinda para Guarapuava. Na verdade, eu tenho Pato Branco como a minha cidade do coração, onde todos os meus filhos nasceram em Pato Branco. Eu residi em Pato Branco por 18 anos, certo. Casei aqui e fui admitido no Banestado em 74 e saí de Pato Branco em 88 já como gerente do Banestado. Na época eu me formei na antiga Facicom, certo. Hoje a nossa faculdade, e procurei me especializar na área financeira e aí, por ser gerente de banco, a gente tem que abrir mão das cidades que a gente gosta e eu comecei a circular pelo Paraná. Eu trabalhei depois que eu saí de Pato Branco por mais 5 cidades. Morei no norte do Paraná, morei no extremo sul, em União da Vitória, e daí em 96, no meio de 1996, eu fui transferido para Guarapuava. E aí eu gostei da cidade, é uma cidade antiga, uma cidade, mas tem uns pontos muito fortes, muito positivos aqui. Certo. E olhando por esse ângulo, eu tive também a felicidade de, na época, me dar bem na gerência aqui e o banco me deixou ficar por 7 anos, que não é normal. 4 anos o gerente muda de cidade. E aqui eu acabei ficando quase 2 gestões aqui em Guarapuava. E aí o Banestado foi vendido e eu fiquei mais 1 ano no Itaú, até dar o meu tempo de aposentadoria, daí acabei me aposentando em 2002. E fiquei por Guarapuava aqui como empresário daí. Então, Grigolo, uma grande trajetória sua e a sua vida em Guarapuava também abriu novos horizontes. Eu te pergunto, como é que você está vendo agora como empresário, como ex-presidente da Associação Comercial de Guarapuava, ex-presidente do Cicobi, que são 2 entidades que estão voltadas efetivamente para o meio empresarial. Como é que você está vendo o desenvolvimento econômico de Guarapuava? E você como empresário dentro desse setor? Olha, eu citei antes alguns pontos positivos de Guarapuava. E eu me radiquei em Guarapuava, eu centralizei meu patrimônio em Guarapuava e participo da vida pública e empresarial de Guarapuava com uma certa intensidade. Sou empresário, eu tenho hoje 2 empresas e estou propenso a abrir a terceira. E por quê? Porque eu acredito muito nessa cidade de Guarapuava, por ela ser principal fator, um ponto geográfico privilegiado. Nós estamos no centro do estado do Paraná, com entroncamento rodoviário de norte, sul, leste e oeste. Nós estamos perto de tudo. Para você ir a Londrina, Maringá, Curitiba, Foz do Iguaçu, Cascavel, a gente roda apenas 300 e poucos quilômetros. Então, é um ponto muito bom. Nós temos também alguns problemas, como tudo. Tem os pontos positivos, os pontos... Nós temos aqui um pouco de isolamento também. Então, se a gente puder conversar um pouco melhor sobre esse isolamento, que é uma das batalhas que eu tenho assumido aqui como empresário, de fazer com que a classe política, o poder público, enxergue isso e trabalhe nesse foco. Nós estamos isolados praticamente, apesar da posição geográfica privilegiada, a gente está isolado no setor de desenvolvimento econômico. Isso melhorou muito nos últimos 10 anos. E essa
posição de Guarapuava, de ter um futuro brilhante, de ter uma posição favorável, de ter as condições melhores possíveis que a gente possa imaginar para desenvolvimento. E ela estava num estágio atrasado, é que dá a expectativa para o empresário acreditar num pool de desenvolvimento. Sim. E isso já está começando a acontecer. A prova é que nós temos muitos empresários vindo de fora. Tanto é verdade isso, Valdir, que Pato Branco, que está a 185 quilômetros de Guarapuava, cada vez mais empresários da nossa cidade estão vindo para Guarapuava, porque é um centro distribuidor de mercadorias, o maior centro que nós temos e tão próximo, está fazendo com que empresários da nossa cidade venham investir em Guarapuava. E isso está transformando economicamente a cidade de vocês, né? Com certeza. E veja só, nós temos um fator positivo aqui que é agora a visão do governo de desenvolver as áreas pobres. Nós temos aqui no entorno de Guarapuava uma região do INDH muito baixo. Nós temos o vale, nós chamamos aqui que é o Vale da Pobreza. E Guarapuava é uma ilha. Ela realmente, o município de Guarapuava está bem desenvolvido, está crescendo, tem uma condição de vida. 200 mil habitantes. E ela é muito boa e tem também uma qualidade de vida muito boa. Nós temos hoje a melhor água do estado do Paraná, a Sanepar aqui, pelo fato da água nascer na serra. Nós não temos a nossa água que nós consumimos em Guarapuava é consumida direto praticamente das nascentes, porque não passa. Então temos um nível de poluição muito pequeno também no ar, por ser planalto, nós temos aqui muita floresta. Então é uma condição muito boa para se viver aqui nessa região. E uma temperatura também que muitos não gostam. Mas quem vem de fora se acostuma. Dá para dormir de cobertor todas as noites do ano. E isso é muito positivo, é bom para a saúde. É verdade que no inverno a gente sofre o forte vento que corta eu vim no ano. E realmente é difícil, mas coisas que acostuma é muito bom. Então, Valdir, pegando esse gancho do desenvolvimento econômico de Guarapuava, a gente percebe que a economia nacional ela está tendo seus percalços. Hoje está bastante oscilante. Inclusive, a gente tem visto na imprensa a manipulação de dados contábeis por parte do Ministério da Fazenda e do ministro que também acompanha o Banco Central, e que a imprensa toda, e não só a nacional, a internacional, tem questionado isso. Você, como empresário do ramo financeiro e do ramo comercial, como é que você está vendo a política econômica do Brasil? Veja bem, a política econômica que eu vejo, a atuação especialmente do ministro Mantega, é uma situação de certos privilégios. Certo. Eu acho que não é tão acertada a economia que ele está aplicando no Brasil, como ele tem sorte. Porque nós temos aí como repique a crise internacional, nos Estados Unidos e agora na Europa. E o Brasil, por ser um país em desenvolvimento e ter pouco em motivos para sofrer um colapso através de uma crise, primeiro imobiliária nos Estados Unidos, agora financeira na Europa e assim por diante. Então o impacto dessas crises é muito pequeno e o desejo de crescimento do país é muito grande. Então o que acontece? O ministro tem sorte, o governo tem sorte, ele está vivendo isso, porque ele está hoje desenvolvendo o Brasil mais na sorte do que na competência e na gestão. E eu vou dizer isso porque... Isso eu vejo como grave. Exato, é perigoso, por isso que nós temos que discutir isso. Hoje, por exemplo, nós temos todos os países em desenvolvimento, o BRIC, por exemplo, o Brasil é o que menos se desenvolve. Então está aí, tem um problema sério de conjuntura, o problema da infraestrutura e o problema do faz de conta. Eu não sei, não vou falar aqui partidariamente, mas eu acho que o governo Lula, atrás da Copa do Mundo, das Olimpíadas, esqueceu de que isso precisa ter base estrutural. Olha o quanto que estão gastando agora para dar estrutura. E o setor produtivo está sofrendo com isso. Então eu acho que é equivocada a política econômica brasileira hoje
e ela precisa ser analisada. Tem crescimento, muita gente deita aos louros aí, dizendo que está mais por sorte do que por competência, na minha visão. Eu acho que o Brasil melhorou muito no setor, por exemplo, financeiro, a queda dos juros é uma necessidade, tem que cair mais, eu acho que ainda tem que cair mais. Agora, a redução da energia é um dos pontos fundamentais, mas não pode só reduzir, tem que melhorar a demanda, produzir mais. Isso também é uma coisa muito arriscada. Então, tem uma série de fatores que eu tenho medo de dormir hoje tranquilo e amanhã um colapso na economia brasileira. Valdir, eu vejo o seguinte, que a questão da economia nossa, ano passado crescemos 1%. Você viu o FMI agora, essa semana, passou o relato oficial em relação ao Brasil de 1% de crescimento. É impressionante isso. Isso demonstra que a nossa economia não cresceu nada. E aí eu te pergunto, essa geração de empregos é real mesmo? É estranho, se o país não cresce economicamente apenas 1%, como é que pode ter crescimento de empregos? Veja só, você falou um caso claro que me preocupa. A questão, por exemplo, do crescimento. O crescimento está projetado para 4, 5, 3,5% e de repente dá 1%. Esse 1% é artificial também, porque 1,5% o governo ajusta. Está aí o exemplo. Sim. Agora, São Paulo retardando o aumento do metrô, das tarifas do metrô, para não dar impacto na economia. Pô, isso veio à tona. Contábil. Isso veio à tona agora. E será que nas gestões passadas não fizeram isso também? Então, 1%, para quem tinha uma previsão muito maior, eu fico preocupado que realmente esteve. Está gerando emprego porque o país estava mesmo com uma dificuldade muito grande. Ele cresceu um pouco, tinha um déficit mesmo, estava ruim. Agora, numa situação dessa, nós precisamos dar atenção numa política econômica mais no setor produtivo. Eu fiz uma reunião na Associação Comercial há 2 anos atrás, quando eu era presidente do Sicob, questionando, chamando os gerentes de banco e dizendo, vamos fazer uma menção aqui para que a economia brasileira pense no setor, porque as taxas de juros para o setor produtivo era mais cara do que o setor para o consumo. Quando o Lula começou a abrir aí todo banco, a financeiras à vontade, financiamento para aposentado, essa loucura era para consumir, para comprar. Tudo bem, reflete lá na indústria, porque ela tem que produzir. Mas daí questionou, mas e a produção brasileira, como é que está? Tem que ter dinheiro barato também para a indústria produzir esse produto para quem vai comprar. E eu lembro de uma entrevista que o Lula falou, se faltar produto eu importo, inclusive arroz. Não pode. Pensa na indústria brasileira e não na indústria internacional, no chinês. Porque daí, beleza, vamos dar dinheiro para o consumidor consumir, daí falta produto no mercado, vamos importar. Quer dizer, atrapalha nos 2 setores. Nessa reunião eu questionei a dificuldade de um empresário conseguir recurso para desenvolver suas atividades. E em contrapartida, o consumidor vai no caixa eletrônico com a senha, libera recurso. Então é uma situação meio incoerente, muito incoerente na minha visão. Agora sim, agora deu um trabalho aí de baixar um pouco a taxa de juros, mas ainda o empresário que vai ao banco para conseguir recursos sabe contar a história do quanto é difícil. Então nós precisamos facilitar isso. Foi criado recentemente, já há 2 anos, a lei da microempresa para o setor. Beleza, ótimo, precisava, mas precisa mais. Precisa agora fazer com que isso funcione. Criar a lei é uma coisa, fazer funcionar é diferente. Então, Valdir, essa incoerência que a gente está vendo na questão da energia, a gente tem percebido que o governo tem falado muito que está com suas usinas a pleno vapor, que temos energia, que não vai faltar energia na Copa, que não vai haver mais apagões, inclusive criar uma nova terminologia agora de apaguinhos. Eu mesmo estava em Recife dias atrás, no final do ano, lá senti na pele o que é o tal do apaguinho. De repente você está no elevador, apaga a luz, para o elevador, depois volta a funcionar. Então eu te pergunto, essa redução que está estampada nos jornais, conta de luz fica 18% mais barata já a partir de hoje. Será que não vai gerar um caos na energia do país? Porque vai haver um maior consumo.
tanto de empresas quanto de consumidores. Como é que você vê essa história toda? Bom, eu acho que tem um lado bom. Eu acho que é para ter mais consumo mesmo. Baixando o preço, tem que aproveitar e tem que usar os equipamentos industriais para produzir mais e gastar e ter retorno. Só que é o seguinte, eu acho que aí também está um pouco arriscado a nossa situação, porque esses apaguinhos que você falou, na verdade, é um apagão dividido em setores. Eu lembro que quando teve o primeiro apagão lá no governo passado, Fernando Henrique, houve um alarido que o mundo ia acabar por causa do apagão. E de repente se construiu muitas usinas, usininhas essas com termoelétricas para realmente garantir a situação. Só que isso era um trabalho de emergência. No caso de faltar água, você liga a energia. Só que agora nós já estamos usando praticamente todas as usinas termoelétricas e esse custo é muito grande. Então eu me preocupo quando a presidente vai à televisão e diz que isso é a solução. Da forma que ela fala é maravilhoso. Na prática é que me preocupa, porque se não construírem mais usinas, nós não tivermos mais distribuição de energia, o colapso é certo. E não adianta, o governo tem que tomar a iniciativa de ajudar as usinas a fazer um sistema de distribuição mais eficiente, mais barato. Hoje é muito caro, o meio ambiente prejudica essas ONG de defesa, não pode mais derrubar uma árvore para abrir uma linha de transmissão. Isso atrapalha, o governo tem que ser mais coerente. Nós temos no Nordeste um monte de usinas estão paradas por falta de distribuição. Então, se a presidente está falando isso e está dizendo que vai tomar as medidas e distribui o que tem e montar mais usina, a Belo Monte funcione, porque também está com problema, eu acredito que aí beleza, porque o preço não é mais que obrigação, estava muito alto, tem que baixar mesmo. Até porque nos outros países a energia é muito mais barata. Mas claro. Tudo é mais barato, inclusive no setor de telecomunicações, a ligação dos celulares, dos telefones é barato. Tudo que está relacionado com comunicação e energia, tudo é mais barato. Mas veja bem, Fábio, aí que eu quero falar, quero dizer para você o que eu penso. Eu estive numa conferência em Brasília, há um tempo atrás, exatamente tratando o problema da energia. Nós tivemos uma época que a energia teve um crescimento, e na época eu era presidente da Associação Comercial e nós fomos lá numa audiência pública. Eu me assusta quando eu vejo aquelas pessoas que são diretores da ANEEL tratar o cidadão do setor produtivo de uma forma e o político de outra forma. Então, eu não acredito no nosso sistema de fiscalização da ANEEL. Está muito politizado e olha lá, eu acho que o sistema de fiscalização ele tem que ser mais eficiente e tem que ter uma forma diferente de gestão. Os conselheiros da ANEEL precisam ser mais técnico. Não só da ANEEL, eu vejo de todas as agências reguladoras, que precisa ter mais técnica, mais seriedade e menos vínculo com o setor político. Porque nós discutindo lá o problema da energia e os deputados no meio e os donos das distribuidoras de energia do outro lado. Complicado isso. Quando eles se referiam ao setor produtivo, nós que estávamos lá para defender, nós éramos tratados de uma forma. Quando eles se referiam aos políticos, era uma maravilha, dava a impressão que eles iam sair daí carregando. Então, é claro, a gente enxerga isso claramente, que existe um comprometimento político em cima da agência reguladora. Aí como é que ela vai fiscalizar? Então, esse preço de queda de 18% é necessário, já vem tarde, só nós temos que cuidar da demanda, produzir mais e distribuir melhor. Então, Valdir, agora também nós analisamos a questão da energia. Aqui em Guarapuava, trazendo para o nosso nicho, o nosso rincão, como é que você está vendo a representatividade política do município e as parcerias com o governo do estado? Veja bem, eu estou vendo assim uma modificação muito
muito radical. Eu estou vendo assim uma transformação muito positiva. Muito positivo. Guarapuava teve um problema sério de estagnação de desenvolvimento por questões políticas. Os nossos políticos eram os caciques que não se preocupavam em trazer desenvolvimento e o pior, brigavam entre eles. Aquele que estava no poder era boicotado por aquele que estava na oposição. E sempre foi assim. Eu leio, eu tenho histórias e tenho historiadores em Guarapuava, sempre foi assim. Ultimamente tem mudado isso, e o exemplo está a Universidade Tecnológica, a UFTR, que foi uma união, nós começamos a trabalhar, o setor, a população começou a reivindicar, as entidades começaram a reivindicar, e foi isso que levantou, e de repente um deputado conseguiu, na verdade não foi assim uma luta do deputado, foi na verdade uma necessidade. Sociedade. Na verdade nem a sociedade brigou muito, eu confesso para você que ninguém foi muito atrás, era um buraco que faltava uma universidade tecnológica no estado do Paraná e de repente o próprio governo falou, olha, tem que ter uma universidade também naquela região do estado do Paraná, daí os políticos foram atrás, o nosso deputado foi e conseguiu, fizeram todo o trabalho e houve um grande fator positivo, que quando o deputado chegou com a proposta de criar a universidade, todos os outros políticos adversários se abraçaram, a Câmara de Vereadores teve unanimidade, não houve ninguém, e aí veio a universidade. Então aí está a prova concreta de que o político fora do período eleitoral tem que se unir. Tem que se unir e trabalhar na mesma direção. Tá. E em relação ao governo do estado, a presença isso que eu quero chegar. Sempre havia uma questão política muito forte. Normal, aqui até brinco, o pessoal fala que o Guarapuava sempre era contra o governador. Agora não, agora está junto, secretário daqui, importante, está. Nunca, nos últimos, eu estou aqui há 18 anos, eu nunca vi tanta ligação positiva como está havendo agora e muito recurso que está vindo para Guarapuava, até porque o nosso secretário de desenvolvimento, que parece que está mudando ontem ou hoje está mudando, mas o César fez um trabalho muito positivo e o filho dele, o nosso César Filho, agora é o prefeito e está também com muita visão de união, de trabalhar de uma forma muito positiva. E nós estamos acreditando piamente, nós lutamos muito para que isso mudasse e agora nós esperamos colher os frutos. Na verdade, nós estamos muito otimistas com relação à situação de desenvolvimento e união política pensando no bem da nossa região. Então, Valdir, dando seguimento nessa questão da representatividade política, tomei conhecimento também aqui em Guarapuava que o senhor também tem um grande trabalho em cima das questões que envolvem a BR-277. Me conte um pouco dessa história. Verdade. Nós iniciamos em 2005 um movimento para a duplicação da 277. Aquilo que eu falei no início, quando nós temos uma região privilegiada e temos os problemas, esse é um dos problemas que nós temos, que é um ponto fraco. A nossa pista simples, daqui para Curitiba, ela mata realmente o crescimento do desenvolvimento. Por quê? Porque nós ligamos, a BR-277 ela liga o principal ponto turístico do Paraná, que é a Foz do Iguaçu, com o principal porto, o segundo maior porto exportador de produtos agrícolas do Brasil, que é Porto de Paranaguá. E nós recebemos aqui inúmeros caminhões, bitrens, a transportadora, tudo. Isso aí dá um colapso. Então, em 2005, nós fizemos um trabalho, nós pegamos a assinatura, inclusive, lá no sudoeste, de ponta a ponta, de Foz do Iguaçu até São José dos Pinhais, de prefeitos, um baixo assinado, um documento para que a gente iniciasse o processo de duplicação. Fizemos seminários, reunimos e é muito difícil. Na época, o Requião não ajudou também, que mais brigava com as concessionárias do que sentava para discutir. E esse problema continua. E nós continuamos lutando. Nós precisamos que esse gargalo seja resolvido. A duplicação da 277 é uma necessária. Não tem desenvolvimento. Nós perdemos grandes empresas porque chegaram aqui, fizeram o estudo econômico da região e daí impactava no transporte do produto acabado para o porto.
E nisso as empresas foram para outros lugares do estado do Paraná. Então isso é uma necessidade que é muito importante. E assim como também a ferrovia que o governo já anunciou agora, recurso do PAC, que vai ligar a Ferroeste ao Porto de Paranaguá. Essa é uma coisa que tem que acontecer também para isso desenvolver. Mas a duplicação da 270 é uma briga nossa e vamos continuar brigando. No meados do ano passado eu estive conversando com o presidente da Caminhos do Paraná e ele nos falou que já tem projeto para alguns trechos serem duplicados. Mas aí eu que te pergunto, tem projetos, a gente percebe que essas concessionárias estão ganhando rios de dinheiro, né? E infelizmente muito pouco tem feito no sentido de haver essas duplicações. Uma luta gigantesca é o pessoal de Cascavel com Foz do Iguaçu, que agora conseguiram 25 quilômetros entre Matelândia e Medianeira, que eles estão fazendo 16 quilômetros, mas o total é 25, e para chegar até em Cascavel. Então, a gente percebe que há uma dificuldade. E uma outra coisa, Valdir, pegando essa história toda, eu tenho viajado muito em São Paulo. Viajo a trabalho juridicamente pelo estado lá e tenho visto as rodovias praticamente todas duplicadas e com concessionárias privadas também, como aqui no estado do Paraná. Eu não consigo entender o porquê que lá funciona e no estado do Paraná não acontece isso. Eu acompanhei muito isso, fiz várias discussões. A verdade é o seguinte, o contrato inicial da concessão foi mal feito, foi tendencioso e envolveu muita gente. Tem muitos sócios nessas concessionárias. E inclusive políticos, que não têm interesse nisso, em mudar. Então isso é uma coisa que para nós está claro. Agora, quando na campanha para governador, a gente nós tivemos a oportunidade de sentar também com os candidatos que foram derrotados e assim como uma reunião com o próprio governador Beto Richa aqui em Guarapuava. E eles falaram, os três que nós falamos, esse assunto se resolve sentando numa mesa com 3 mãos, o setor produtivo, o governo e concessionárias. Bom, o Beto Ruiz já tem feito algumas reuniões, mas eu não tenho visto ele chamar muito as concessionárias. Graças a Deus o Campanholo agora na FIEP está fazendo um trabalho do Sudoeste, lá Francisco Beltrão, e ele tem feito um trabalho diferente de pressão e tem acompanhado. Eu acho que agora a federação também. E a FACIAP, que é a entidade que eu represento, que hoje eu coordeno as associações comerciais do Centro-Sul do Estado do Paraná através da federação, também tem tido assento junto e tem conversado. Só que esbarra aí no poder econômico, porque as concessionárias elas estão muito confortáveis com o contrato que foi feito. Foi um contrato milionário e qualquer coisa que se vá mudar, elas vão ter que abrir mão. E você acha que o setor de uma concessionária com um monte de gente poderosa sócio vai abrir mão de um ganho já garantido até 2005? Então nós estamos vendo... Infelizmente está assim. Se a gente quiser ter duplicação e que possivelmente vai ter gargalo, vai ter que fazer, o governo vai ter que pôr dinheiro. Infelizmente vai ser assim. E é uma coisa difícil, eu sei que é complicado, mas é necessário, nós não podemos parar de brigar. Estou falando aqui eu falei, se eu viver 50 anos, eu vou viver brigando para que tenha essa luta, Só para você ter uma ideia, no Sudoeste nós estamos brigando há mais de 30 anos praticamente para que tenhamos também boas rodovias. O Sudoeste lá sempre está esquecido. Agora que nós tivemos uma melhoria entre Pato Branco até Candói e Coronel Vivida, que houve, graças ao deputado Jacobo, que conseguiu uns recursos para a nossa região, e houve então a reforma da estrada ali da BR-158. Por outro lado, as demais rodovias estão praticamente abandonadas. Falaram-se em pedágios, em unir o Sudoeste ao anel de integração, mas até agora nada. Veja só, falta vontade política e sentar para discutir. Ela é necessária, tem que ter. Nós não temos, nós que trabalhamos na área empresarial, nós vemos claramente, só há desenvolvimento se tiver infraestrutura. Nós falamos de energia, mas tem que ter também um meio de transporte saudável. Nós recebemos aqui na associação uma época empresários da Europa e diziam, vocês transformam soja de forma... arcaica? Na Europa não se transforma produto agrícola em cima de caminhão. Então é assim que nós precisamos mudar aqui no Brasil. Está certíssimo. Valdir, nós estamos encerrando o programa e antes de encerrar eu gostaria das tuas considerações finais e nós encerramos o nosso programa Sem Fronteiras.
Eu quero te agradecer a oportunidade de falar para todos essa região imensa do estado do Paraná e dizer que nós estamos aqui de braços abertos para receber empresários, turistas, visitantes. Nós temos aqui um projeto também agora da nova gestão aí de criar um desenvolvimento turístico bom. E eu quero dizer que esse tipo de programa que você faz, que você leva para a comunidade, faz com que a população conheça mais o seu estado, a sua região. Eu fico muito feliz de poder ter a oportunidade de participar aqui com você e um abraço a todo esse povo da região sudoeste, oeste e Guarapuava também. Eu quero dizer que, especialmente a você e ao seu Aires, que foi meu mestre na faculdade, eu quero deixar o meu abraço a todos os patobranquenses e o povo do Paraná. Muito obrigado. Que bom, Valdir. O programa Sem Fronteiras é isso, minha gente. Essa união de cidades, de Pato Branco com Guarapuava. Esse programa também será retransmitido em Pato Branco, esta semana lá. E aqui também. Esse é o propósito, Valdir, de mostrar as coisas boas que estão acontecendo nas duas regiões e as pessoas que fazem acontecer, que são importantes para o município, que têm projeto de ideias e pensamentos positivos. Muito obrigado pela tua presença e até semana que vem. Até mais, velho.